Consciência e inconsciente. 1. Definição e propriedades da consciência. A consciência é a forma superior de reflexão generalizada e mediada das propriedades e regularidades objetivas e estáveis do mundo envolvente, própria apenas do ser humano. Etimologicamente, o termo pode ser interpretado como conhecimento, conhecimento partilhado, o conhecimento sobre si mesmo e sobre o mundo, que se forma no processo de interação social. A experiência sociocultural e a comunicação são condições fundamentais para o desenvolvimento pleno da consciência. Principais propriedades da consciência. Construção de relações. A consciência atua como um instrumento através do qual o indivíduo estabelece um sistema de relações sujeito-objeto e sujeito-sujeito com o mundo envolvente e a sociedade. Cognição. O processo de assimilação consciente e intencional da informação e das regularidades da realidade, em contraste com a aquisição não consciente e automática de competências. Vivência. A capacidade de não apenas perceber sinais do mundo exterior através dos órgãos dos sentidos, mas também de lhes atribuir uma avaliação subjetiva, emocional e pessoal. O desenvolvimento da consciência está intimamente ligado ao desenvolvimento da linguagem e da fala, que surgem no processo de atividade conjunta das pessoas. Na ontogênese, a formação da consciência e da autoconsciência ocorre através de um processo gradual de separação e individuação, no qual a criança começa a destacar-se como um sujeito autónomo do meio envolvente. 2. Estrutura da consciência, segundo Zinchenko. Segundo a concepção do académico Zinchenko, na estrutura da consciência distinguem-se duas camadas fundamentais, cada uma das quais inclui dois componentes interligados. A. Camada existencial, consciência para o ser. Reflete a experiência de interação prático-objetiva direta com o mundo exterior. Propriedades biodinâmicas do movimento e experiência de ações, competências motoras, ações dirigidas a objetos e a experiência corporal viva do indivíduo. Imagens sensoriais, representações visuais e perceptivas que surgem durante a percepção da realidade através dos órgãos dos sentidos. B. Camada reflexiva, consciência para a consciência. A camada responsável pelo processamento mental, análise e avaliação de significado da informação. Significado, conteúdo da consciência social, fixado na cultura, na linguagem, nos conceitos científicos e nas normas sociais, que é assimilado pelo indivíduo. Sentido, a compreensão subjetiva e individual que a pessoa tem de uma situação, expressando a sua relação pessoal com ela. 3. Funções da consciência. Refletora, reprodução psíquica da imagem objetiva do mundo exterior. Geradora, criativa. Capacidade de modelar fenómenos que não existem em estado final na realidade, criando e dedicando-se à criação orientada por objetivos. Reguladora e avaliativa, análise dos acontecimentos que ocorrem, com base na qual a consciência regula o comportamento e a atividade do ser humano. Reflexiva, capacidade do ser humano de tornar a sua própria psique e o seu comportamento em objeto de análise, consciencializando o processo do seu próprio pensamento e avaliando o seu lugar na sociedade. 4. Função crítica da consciência e fatores de percepção. Na estrutura da psique, a consciência desempenha uma importante função de controle. É responsável pelo processamento analítico da informação, pela dúvida, pela desconfiança e pela avaliação crítica dos sinais recebidos. Ao contrário da consciência, os mecanismos inconscientes, automatismos, estereótipos de percepção, funcionam com base em conexões associativas rápidas e em padrões previamente formados. O controle consciente permite analisar estímulos e resistir à manipulação externa. Fatores que reduzem a criticidade da percepção. Sobrecarga informativa e semântica. Em condições de excesso de informação complexa, caótica ou contraditória, os recursos analíticos da consciência esgotam-se, forçando a pessoa a recorrer a heurísticas mentais simplificadas. Estados de vigília alterada, ritmo monótono de estímulos, fadiga, privação de sono ou estados de transe fisiológico reduzem o controle volitivo e a capacidade crítica de avaliação. Elevada velocidade de apresentação da informação. Quando a fala é demasiado rápida, o ouvinte capta apenas a mensagem emocional ou semântica geral, sem tempo para realizar uma análise lógica profunda dos detalhes. 5. O problema do inconsciente na psicologia. Os processos conscientes constituem apenas uma parte da vida psíquica humana, uma parte significativa da atividade psíquica ocorre a um nível não consciente. A perspectiva de James e Freud. William James, na sua concepção do fluxo de consciência, destacava a dinâmica contínua da experiência consciente e as flutuações regulares no nível de controle voluntário. Sigmund Freud demonstrou que os motivos não conscientes e os impulsos reprimidos exercem uma influência significativa no comportamento humano,
enquanto a consciência formula frequentemente explicações racionais, mecanismo de defesa da racionalização, para ações causadas por motivos inconscientes. Na psicanálise, desempenham um papel central dois grupos fundamentais de pulsões. Libido, expulsão de vida, criação, integração e perpetuação da espécie. Thanatos, pulsão de morte, agressão e destruição. O desenvolvimento posterior do conceito de pulsão de morte entre os seguidores da psicanálise está associado ao conceito de martírio. A teoria da atitude, Seth Dusnadze. O fundador da Escola Georgiana de Psicologia, Dmitry Nikolaevich Uznadze, demonstrou experimentalmente a existência da atitude, Seth, um estado básico não consciente de prontidão do indivíduo para uma determinada atividade ou percepção. Através de experiências, demonstrou que uma expectativa previamente formada influencia a percepção das propriedades físicas dos objetos. Uznadze identificou a seguinte dinâmica no desenvolvimento da atitude. Atitude difusa, o impulso inicial de prontidão que surge no primeiro contacto com uma nova tarefa ou necessidade. Atitude fixada, estado estável e automatizado de prontidão, consolidado como resultado da repetição de uma experiência bem-sucedida em condições semelhantes. 6. Níveis e camadas da autoconsciência. Na estrutura da autoconsciência da personalidade, em particular na concepção de Bratous, distingue-se um sistema de relações interligadas. Relação consigo mesmo. Relação com os outros. Expectativa e percepção da relação dos outros para consigo. Níveis da esfera pessoal e de sentido. Nível egocêntrico, o mundo envolvente e as outras pessoas são percebidos exclusivamente através do prisma do benefício próprio e dos interesses pessoais. Nas etapas iniciais do desenvolvimento, na infância, segundo Piaget, isto manifesta-se como um egocentrismo cognitivo natural. Nível grupocêntrico, o comportamento é determinado pela divisão do mundo no princípio nós versus alheio. Demonstra-se lealdade e empatia pelos membros do próprio grupo, e alienação, desconfiança ou agressão em relação a representantes de grupos externos. Nível prosocial, humanista, reconhecimento do valor de cada ser humano. O comportamento baseia-se no respeito pelos limites pessoais e no reconhecimento dos direitos iguais dos outros. Nível espiritual, o nível superior de desenvolvimento da autoconsciência, caracterizado pela consciencialização de uma ligação indissociável com o mundo, pela transcendência dos interesses estritamente pessoais e pela orientação para valores humanos universais e transcendentes. 7. Cenários parentais, atitudes cognitivas e autorregulação. Na psicoterapia, em particular na análise transacional de Berne e na terapia cognitivo-comportamental, estuda-se a influência da educação e do meio na formação de padrões de personalidade. Injunções parentais e cenários de vida, mensagens verbais e não verbais transmitidas sistematicamente por adultos significativos na infância podem ser assimiladas pela criança e transformar-se em crenças profundas não conscientes. Formação de esquemas desadaptativos, críticas e exigências constantes formam uma crença profunda de incapacidade e inferioridade pessoal, enquanto a transmissão de ansiedade e expectativas de fracasso contribui para o desenvolvimento do desamparo aprendido. Influência da linguagem e do pensamento. Na psicolinguística, reconhece-se que as frases feitas e expressões idiomáticas não são interpretadas literalmente pelo inconsciente, nem causam doenças orgânicas. Contudo, o uso sistemático de clichés linguísticos de conotação negativa pode refletir e reforçar um estilo de pensamento pessimista. Psicossemântica das formulações. A psicossemântica, concepção de Petrenko, estuda o funcionamento dos significados na consciência. Formulações públicas e slogans ambíguos podem desencadear associações ocultas indesejadas, por exemplo, a palavra risco associada a perigo, enquanto formulações construtivas transmitem valores claros. Aprenda a construir o futuro. Métodos de reestruturação cognitiva. Como os mecanismos inconscientes e os pensamentos automáticos determinam em grande parte a reação de uma pessoa a situações de stress, na terapia cognitivo-comportamental, TCC, aplica-se o método de reestruturação cognitiva. Identificação de pensamentos automáticos, registro de atitudes destrutivas não conscientes, vou falhar com certeza, isto é uma catástrofe. Avaliação de evidências, análise lógica da veracidade desses pensamentos e identificação de distorções cognitivas, catastrofização, pensamento 8 ou 80 preto e branco. Formação de uma crença adaptativa, substituição do pensamento negativo por uma autoinstrução realista e construtiva, por exemplo, estou suficientemente preparado para lidar com esta tarefa com sucesso e vou focar-me no processo. 8. Estados do organismo e classificação EEG dos ritmos cerebrais. Na psicofisiologia, distinguem-se 3 estados básicos do ser humano.
Sono, período de repouso relativo, durante o qual o cérebro continua a funcionar ativamente, processando a informação acumulada e consolidando a memória. Na fase de sono REM, a atividade do córtex pode superar o nível de vigília. Vigília. Estado ativo da consciência, caracterizado pela mobilização do organismo, capacidade de direcionar a atenção, perceber adequadamente, diferenciar e processar sinais do meio externo. Estados alterados de consciência, EAC e transe, modos específicos de funcionamento da psique que se diferenciam da vigília normal, ou do sono por alterações na percepção, no pensamento e na autoconsciência. Entre 1924 e 1929, Hans Berger, através do eletroencefalograma, EEG, descreveu os ritmos correspondentes aos diferentes modos do estado funcional do sistema nervoso. Ritmo beta 14 a 30 Hz caracteriza o estado de vigília ativa, trabalho mental, resolução de tarefas cognitivas e foco de atenção. Ao aumentar a frequência acima dos 30 Hz, destaca-se o ritmo gama, 30 a 100 Hz, que reflete processos de integração superior da informação e concentração profunda. Ritmo alfa, 8 a 13 Hz caracteriza o principal ritmo de repouso do cérebro. Surge de olhos fechados num estado de relaxamento físico e emocional, em práticas meditativas e antes de adormecer. Ao abrir os olhos, é substituído pelo ritmo beta, reação de desincronização. Nota: os filósofos Descartes, Kant e Schopenhauer apontavam para a tendência do ser humano em agir com base em hábitos e automatismos quando falta o controle consciente crítico correspondente aos ritmos ativos. Ritmo teta 4 a 7 Hz característico observa-se em estados de relaxamento profundo, sono leve, primeira fase do sono N. REM, estados de transe e participa nos processos de consolidação da memória e regulação emocional. Ritmo delta 0.5 a 4 Hz característico ritmo lento de elevada amplitude, predominante na fase de sono lento profundo, fase N3, e também registado sob anestesia geral. É responsável pelos processos de recuperação do organismo e neuroplasticidade. 9. Sonhos, meditação e fenomenologia do transe. O fenómeno dos sonhos. O sonho representa uma reflexão psíquica que ocorre predominantemente na fase de sono REM. Na psicanálise, Freud, o sonho é visto como a realização simbólica de desejos reprimidos, não conscientes. Na psicologia analítica, Jung, o sonho desempenha uma função compensatória em relação às atitudes conscientes e opera com símbolos do inconsciente coletivo, arquétipos. Problema da interpretação: o uso de livros de sonhos universais não tem base científica, pois o significado dos símbolos é individual. A descodificação final do sentido do sonho só pode ser realizada pelo próprio sujeito, com base na análise da sua experiência pessoal. Fenomenologia do sonho: os sonhos constroem-se com base na transformação de memórias existentes e conexões associativas. O fenómeno do falso despertar é o resultado de transições de fases espontâneas entre o sono e a vigília. Para o estudo e regulação destes estados, utilizam-se práticas de sonhos lúcidos. Meditação e o fenómeno de fluxo. A essência das práticas meditativas resume-se à focalização da atenção num objeto escolhido, respiração, sensações corporais, mantra, com o objetivo de reduzir a atividade psíquica de fundo e promover a autorregulação do sistema nervoso. O estado de elevada produtividade, estado de fluxo segundo Csikszentmihalyi, ou transe de trabalho, caracteriza-se por uma concentração profunda na tarefa desempenhada. 10. Regulação farmacológica dos estados de consciência. O estudo dos estados alterados de consciência sob o efeito de substâncias ocupa um lugar importante na psicologia clínica e social. Historicamente, a aplicação de substâncias psicodélicas no contexto da psicoterapia transpessoal foi investigada por Grof, que mais tarde desenvolveu a respiração holotrópica, e Leary, que estudou o efeito das substâncias na neuroplasticidade e criou a metodologia de diagnóstico interpessoal. No cotidiano e na prática clínica, utilizam-se diversos grupos de substâncias. Cafeína, antagonista dos receptores de adenosina no cérebro. Bloqueia os sinais de fadiga, estimulando o SNC. O abuso crónico leva ao esgotamento de recursos e à insônia. Nicotina, agonista dos receptores nicotínicos da acetilcolina, NAC. Provoca a libertação de dopamina, acetilcolina e noradrenalina, aumentando de forma transitória a concentração. A dependência forma-se devido ao rápido desenvolvimento de tolerância e ao síndrome de abstinência. Estimulantes e substâncias psicotrópicas. Anfetaminas, estimulantes sintéticos do SNC, estimulam a libertação e bloqueiam a recaptação de dopamina e noradrenalina, provocam hiperatividade, euforia e logorreia. O uso sistemático leva à formação de delírios persecutórios, de perseguição, alucinações auditivas e visuais.
Cocaína, estimulante vegetal que provoca euforia de curta duração, seguida de disforia e depressão. Na psicose cocaínica crónica, um sintoma característico são as alucinações tácteis. Historicamente, Freud, no seu trabalho Ubercoca 1884, propôs erroneamente a cocaína para o tratamento do morfinismo, o que resultou na morte do seu colega Flesso Marxou. Proibida para uso médico e comercial no início do século XX, Harrison ACT 1914. Heroína, diacetilmorfina opioide semissintético, comercializado pela Bayer até 1913 como xarope para a tosse, agonista dos receptores mo-opioides, bloqueia a transmissão de impulsos dolorosos e estimula os centros de prazer, inibe a produção de endorfinas endógenas, criando uma grave dependência física, ressaca abstinência. Totalmente proibida no ZEUA em 1924. Álcool etanol neurodepressor de dupla fase, a excitação primária, devido à inibição do córtex, é substituída pela depressão do SNC, perturbações da coordenação e diminuição do sentido crítico. Os danos neuronais devem-se à ação tóxica do acetaldeído, à hipercitotoxicidade e à deficiência de tiamina, vitamina B1. Barbitúricos, sedativos e hipnóticos que deprimem o SNC e alteram a estrutura das fases do sono, em particular a fase de sono REM, em caso de sobredosagem, provocam coma tóxico. Canabinoides, maconha AX provocam euforia e distorção da percepção do tempo e do espaço, marcador fisiológico, hiperemia conjuntival, olhos vermelhos e tosse seca. Gênese psicológica das adições. O mecanismo de qualquer dependência química baseia-se na frustração da necessidade da personalidade de ter estabilidade e constância existencial. A incapacidade de estruturar a própria vida de forma autónoma leva a tentativas de compensar o vazio interior através de agentes químicos. 11. Síndromes clínicas de perturbação e ofuscação da consciência. O conjunto de perturbações profundas da função refletora do cérebro é classificado na psiquiatria como síndromes de ofuscação, perturbação da consciência. Obnubilação, empetamento, elevação acentuada do limiar para todos os estímulos externos. O doente apresenta lentidão, estado de entorpecimento, desorientação. Ocorrem intoxicações e traumatismos crânioencefálicos. Delírio, síndrome psicopatológica com desorientação total no espaço e no tempo, mantendo-se a orientação em relação à própria identidade. Acompanha-se de alucinações visuais, delírios e agitação psicomotora acentuada. Oneiroide, ofuscação onírica da consciência, estado em que a realidade se entrelaça com enredos fantásticos, semelhantes a sonhos. O doente encontra-se inibido ou em estado catatónico, emergindo num cenário interno. Crepúsculo, ofuscação crepuscular da consciência, desligamento súbito da consciência com amnésia posterior. Mantém-se de forma automatizada a capacidade de realizar atos motores complexos habituais. Observa-se na epilepsia e em lesões orgânicas cerebrais. Despersonalização e desrealização. Despersonalização, perturbação da autoperceção, alienação dos próprios processos psíquicos, pensamentos ou corpo, percepção de si mesmo a partir de fora. Ocorre na depressão, PTSD, perturbação de stress pós-traumático, PRL, perturbação de personalidade limite e em pessoas saudáveis sob exaustão extrema. Desrealização, perturbação da percepção em que o mundo exterior parece falso, irreal ou alienado. Esquizofrenia e perturbações delirantes. Esquizofrenia, perturbação endógena caracterizada pela desintegração das funções psíquicas, e não por dupla personalidade, é caracterizada por perturbações do pensamento, rezoamento, bloqueios do pensamento, Sparrung, delírios, alucinações e alterações emotivo-volitivas. Marcador clínico, o aparecimento de vozes externas na fala do paciente, comentadoras ou imperativas, é um sinal de um processo endógeno que requer intervenção psiquiátrica. Ideias delirantes, conclusões persistentes e incorrigíveis, delírio de perseguição, de grandeza, devem ser distinguidas de ideias obsessivas, nas quais a pessoa mantém a capacidade crítica sobre o seu estado. Perturbações do esquema corporal, somatognosia, distorção da percepção do próprio corpo. Em casos raros, observa-se a perturbação da integridade da percepção corporal, BID, na qual a pessoa percebe um membro saudável como sendo estranho ou alheio. Transição para o próximo tópico: psicologia das diferenças individuais. O estudo das patologias da consciência, em particular da esquizofrenia, revela histórica e empiricamente uma ligação com a questão do pensamento não convencional. Na psicologia clínica, está registado o fenómeno de que as perturbações do espectro da esquizofrenia e o elevado potencial intelectual ou criativo podem ocorrer no âmbito da mesma árvore genealógica. Um exemplo é a família de Albert Einstein, cujos dados de diagnóstico registaram a doença no seu filho mais novo, Edward Einstein. Este fenómeno conduz-nos a um bloco teórico fundamentalmente novo e importante, concluída a análise da natureza da consciência e do inconsciente.
Na próxima aula passaremos para a análise da psicologia das diferenças individuais. Analisaremos em detalhe a diferenciação entre os conceitos de aptidões e capacidades, as gradações do desenvolvimento psíquico, da dotação e talento até à genialidade, a especificidade psicológica do trabalho com crianças sobredotadas e as razões pelas quais o superpotencial as coloca tradicionalmente num grupo de risco clínico e social.